Saudações, alunos. Sou o professor Valmir Mendes, professor de História. Estaremos trabalhando na aula de hoje a expansão marítima europeia do século XV. Em aulas passadas, nós chegamos a falar da expansão marítima, que ela se inicia em Portugal. Vamos dizer que a data que marca o início da expansão marítima ou grandes navegações é a tomada da cidade de Ceuta, no norte do norte do continente africano. A cidade de Ceuta, que era uma cidade importante comercialmente, os portugueses foram lá e tomaram essa cidade em 1415. 1415, ele, então, vamos dizer que inaugura esse período chamado de expansão marítima. Mas vamos falar um pouquinho antes do porquê dessa expansão marítima, por que ela ocorre e quais são as outras nações que também vão promover, vamos que por assim dizer, essa expansão marítima também. Se inicia com Portugal, como nós já falamos anteriormente, porém, outras nações posteriormente começam também a vamos dizer, se atirar ao mar, oceano, e vão tentar buscar também novos caminhos. Tá ali, coloquei ali no slide para vocês, no final da Idade Média, também conhecida como Baixa Idade Média, o início da Idade Média, a Alta Idade Média, o fim da Idade Média, a Baixa Idade Média. Baixa Idade Média, nós pegamos aproximadamente do século IX para frente, final do século IX para frente, século IX, 10, 11, 12, 13, até mesmo o século XV também continua sendo marcado, vamos dizer assim, por aquilo que existia na Idade Média até então. A Idade Média, então, nessa Baixa Idade Média, a Europa passava por uma crise econômica. Havia a falta de metais preciosos, ouro, prata, faltava na Europa. O ouro, que sempre foi muito valorizado entre as nações em vários momentos. Por exemplo, lá no Egito Antigo se valorizava o ouro. Por quê? Porque o ouro, por ser muito amarelo e brilhante, lembra o sol. Então, esse metal precioso, né, o ouro, a prata, muito valorizados. Havia a necessidade também, vamos dizer assim, nesse período que vai ocorrer essa expansão marítima, no século XV, havia necessidade também de ampliação de mercados. Estava acontecendo na Europa, vamos dizer ali, o aparecimento daquilo que nós chamamos de um capitalismo, né? Assim, na realidade, eu coloquei até entre aspas para vocês, de um novo capitalismo. No final da Idade Média nasceu a burguesia, o comércio acabou se dinamizando, ele reapareceu e se dinamizou cada vez mais, vamos dizer assim, começou a se desenvolver um capitalismo. Modesto Florenzano, por exemplo, o grande pensador, Modesto Florenzano, pensador e historiador, ele dizia que era o chamado capitalismo primitivo. É nesse período que vai acontecer, que vai surgir o que nós chamamos também, né, o capitalismo primitivo ou mercantilismo. Mercantilismo, sistema econômico baseado no quê? Na exploração de colônias e na acumulação de metais preciosos, ouro e prata. Então, mercantilismo, capitalismo primitivo, baseado ali na acumulação de metais preciosos e exploração das colônias. Então, havia necessidade de uma ampliação de mercados, havia necessidade de mais mercados, para quê? Para se obter, obviamente, mais lucros. Vamos dizer, essa ampliação, essa ideia de ampliação vai ser um dos fatores que vai impulsionar a expansão marítima. Como eu coloquei para vocês, mercantilismo ou capitalismo primitivo ali. Havia escassez de metais preciosos na Europa, como eu também coloquei para vocês. A união da burguesia e o Estado estava aparecendo os Estados Nacionais Modernos, que, se não me engano, eu comentei também em outras aulas. Estados Nacionais Modernos, houve a centralização do poder político nas mãos de uma única pessoa. Essa pessoa, para se manter no poder, ela começa a cobrar impostos, ela mantém um exército permanente, ela desenvolve e mantém um exército permanente, que é para poder, vamos dizer ali, conseguir continuar no poder. Então, esses são os Estados Nacionais Modernos. Tinham aparecido, então, esses Estados Nacionais Modernos, houve uma centralização do poder em determinadas localidades. O primeiro país vamos dizer assim, a se formar na Europa Ocidental foi Portugal, 1139, que nós também comentamos nas anteriores. Então, a burguesia, nessa Baixa Idade Média, ela surge. Os Estados Nacionais Modernos vão surgir com apoio dessa burguesia. E depois a burguesia, entrelaçada com esses reis, com o Estado Nacional Moderno, são eles que vão promover
a expansão marítima. Nesse mesmo período, aconteceu do Império Bizantino chegar a seu fim. Na realidade, o Império Bizantino só vai chegar ao seu fim em 1453, né? Mas os turcos otomanos, já vinham tomando áreas que pertenciam ao Império Bizantino. E em 1415, os turcos otomanos definitivamente tomam o que era, né, o antigo Império Bizantino. A partir do momento que os turcos otomanos de novo, tomam o Império Bizantino, eles passam a dominar o Oriente Médio, dominam a cidade de Constantinopla e eles dominam também o comércio das especiarias. As especiarias, elas saíam, vamos dizer ali, do Oriente e chegavam até o Ocidente, principalmente através dos comerciantes venezianos, os comerciantes de Flandres, os genoveses. Esses comerciantes, eles estabeleceram rotas com o Oriente, mas a partir do momento que os turcos otomanos tomaram Constantinopla, tomaram o Império Bizantino, o acesso às especiarias acabou ficando mais difícil. Ficou muito mais difícil esse acesso a essas tais especiarias. O que eram as especiarias? Cravo, canela, pimenta do reino, seda, porcelana, noz moscada. Esses produtos eram muito apreciados na Europa. No caso, na Europa Ocidental. Por quê? Porque eram produtos que serviam para temperar os alimentos, davam, vamos dizer assim, um gosto melhor aos alimentos. Desculpe. E não era só questão também do paladar. Era também porque na Europa ainda, vamos dizer, tinha vários problemas. Um deles é que não existia a geladeira. Como não existia a geladeira, às vezes matavam alguns animais, tiravam a sua carne e não consumia essa carne rapidamente. Essa carne começava a entrar num processo de putrefação, então temperando essa carne ainda dava para consumir. Isso aconteceu muito durante a Idade Média. Então o que você tem? As especiarias, elas eram muito consumidas, tinham um grande valor comercial na Europa Ocidental. Quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla e dominaram o comércio oriental, ficou muito difícil para essas mercadorias chegarem no Ocidente. Elas chegaram? Chegavam, mas elas chegavam a um preço muito elevado. Por quê? Como os turcos otomanos tomaram aquela região, eles colocavam o preço que eles queriam nesses produtos, né, nessas especiarias. Então o produto chegava a um valor muito alto. O controle comercial das especiarias, então, ela ficou, né, estava na mão dos árabes, dos turcos otomanos. E também o controle dos italianos também, né? Veneza, Gênova, que eu comentei com vocês, que tinham o contato, eles que estabeleciam as rotas comerciais. A expansão marítima, ela vai começar justamente nesse contexto. Você tem uma crise econômica na Europa, falta de metais preciosos. Não estava quase chegando as especiarias na Europa. E essas especiarias, quando elas chegavam a um valor muito alto. Os produtos estavam muito encarecidos. Que mais? Havia necessidade de uma expansão comercial. O capitalismo, né, vamos dizer assim, um capitalismo primitivo, o mercantilismo, ele estava em plena expansão. Então, quanto mais mercados você tivesse, mais lucratividade você iria ter também. E também tinha ocorrido o quê? O nascimento dos Estados Nacionais modernos, os Estados Nacionais modernos, que foram fundamentais para essa expansão marítima. Afinal, esses reis acabaram financiando a expansão marítima. Aqui eu até coloquei um mapinha para vocês que mostram algumas das rotas que foram realizadas durante esse período de expansão marítima. Como eu falei para vocês, aqui, ó, a cidade de Ceuta está bem ao norte, eu coloquei até um pinguinho vermelho, olha lá. A cidade de Ceuta está bem ao norte. Então, em 1415, Portugal tomou a cidade de Ceuta. Ali é o marco da expansão marítima, do início da expansão marítima. Em 1492, a Espanha se formou como Estado. E quando a Espanha se forma como Estado, também vai começar a expansão, né, a sua expansão marítima. A Espanha recebeu Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês, que dizia que a Terra era redonda, tal, e ele queria comprovar isso, pediu algumas embarcações para a Rainha Isabel.
a rainha deu 3 embarcações para ele, né, 3 caravelas, Pinta, Nina e Santa Maria. É aí que ele vai velejar em direção ao oeste. Para ele, a Terra era redonda, e realmente o é, né? A Terra era redonda, então se ele circunnavegasse a Terra, ele chegaria às Índias. E primeiro que os portugueses, porque os portugueses, quando eles iniciaram a expansão marítima, a ideia deles era, vamos dizer assim, conseguir uma nova rota para as Índias, e eles conquistarem as especiarias, sem eles terem que pedir para os árabes, né, na realidade ali para os turcos otomanos, né. Então eles iniciam essas grandes navegações ali, buscando uma nova rota para as Índias. 1415, tomada de Ceuta. 1492, então, o Cristóvão Colombo sai da Espanha navegando em direção ao oeste. É aí que ele chega na América, vem o descobrimento da América, mas ele não sabia que era um novo continente. Para ele havia chego às Índias mesmo, né? Por isso que se chamam, né, os nativos da América de índios, né? Ele achava que ele havia chego às Índias. Ele retorna para a Espanha dizendo que, olha, cheguei às Índias. Ele levou alguns produtos da terra também, cheguei às Índias e tudo mais, né? Anunciou esse, vamos dizer assim, esse fato, né? Essa conquista. Ela acabou se alardeando pela Europa, os portugueses sabiam, acabaram sabendo disso, e os portugueses na época eles tinham um contrato com o Papa. As terras que foram descobertas, estarão para serem descobertas, pertencerão a Portugal. Portugal, né, o governo português e a Igreja Católica tinha um contrato, né, as terras que foram descobertas, estarão para serem descobertas, pertencerão a Portugal. Por isso que nas caravelas portuguesas tinha ali a cruz, representava, né, a Igreja Católica, representava a Companhia de Jesus. E era um contrato, porque à medida que também os portugueses iriam chegando a novos territórios, eles iriam levando também a religião cristã, o catolicismo. E aí a igreja com certeza ganharia com isso. E não ganharia só com novos adeptos à Igreja Católica. A Igreja Católica também acabava, vamos dizer assim, compartilhando das riquezas que Portugal teria acesso também. Então já existia um contrato. Quando a Espanha descobriu, Portugal reclamou essas terras. Falou, ó, eu tenho um contrato com você, Papa. As terras que foram descobertas estarão para serem descobertas, pertencerão a Portugal. Então se a Espanha descobriu novas terras, essas terras são minhas. Os espanhóis, o Cristóvão Colombo achava que tinha chego às Índias, mas os portugueses sabiam que ele não havia chego às Índias. E aí começa um embate diplomático entre Espanha e Portugal. Esse embate diplomático vai desembocar no Tratado de Tordesilhas em 1494. Então você tem o descobrimento da América, sempre entre aspas, né? Porque como você vai descobrir algo que já tinha uma população muito grande, né? Mas em 1492 você tem o descobrimento da América, entre aspas ali. Em 1494 o Tratado de Tordesilhas. O Cristóvão Colombo ele faz mais 2 viagens para a América, na realidade no total de 3, achando que ele as Índias. Somente depois o Américo Vespúcio, navegador, isso que vai, vamos dizer, contornar o território americano, esse novo mundo, e aí ele vai ver que se tratava de um novo continente, e vem aí o nome América, em homenagem a Américo Vespúcio. Então, 1415, início das grandes navegações. 1492, descobrimento da América. 1494, Tratado de Tordesilhas. 1500, está aqui, ó. Você tem ali o descobrimento do Brasil, entre aspas. Né? Por que descobrimento do Brasil? Existiam mais de 100 tribos diferentes, culturalmente, etnicamente no Brasil. Como que você vai falar que você está descobrindo algo que já existia, né? Que já tinha uma população e tudo mais? Então, 1500, você tem ali Portugal tomando posse dessas novas terras. Olha o Tratado de Tordesilhas aqui, a linhazinha traçada, né? A 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde traçará-se uma linha. As terras que estarão a leste pertencerão a Portugal, as terras que estarão a oeste a Espanha. Então tá lá. Ó, aqui, aliás, antes mesmo do descobrimento do Brasil, entre aspas, você tem aqui Bartolomeu Dias contornando o Cabo da Boa Esperança. Ele vai contornar o Cabo da Boa Esperança, 1496, 97, por aí. Ele contorna o Cabo da Boa Esperança. Aliás, está aqui, ó, 1488, foi bem antes, desculpe. 1488, o Bartolomeu Dias ele contorna o Cabo das Tormentas, ele rebatiza como Cabo da Boa Esperança. 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, entre aspas, toma
posse dessa terra. Em 1498, os portugueses chegam às Índias, Vasco da Gama. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Até o próximo bloco.